o assunto é alquimia. Então, vamos conversar. Bora trocar? Bora. Uma pérola que está solta no universo e você nunca põe a mão. A alquimia já estava em casa quando eu nasci. Minha avó era uma mulher curandeira, parteira, benzedeira, da minha rua, do meu bairro, da nossa casa. Então, desde que minha avó foi nova, ela trabalhou em solidariedade a doentes leprosos, a outros enfermos. Ela atuava como solidária, porque a casa da mãe dela já era um lugar de solidariedade, de ajuda. Então, minha avó trouxe para a continuidade da família Medina esses fundamentos. Nós fomos criados com alquimia, com o poder das plantas, né? Nosso quintal era totalmente repleto de plantas medicinais para todos os tipos de males. Então, lembrei esses tempos agora de umas jarras de água que tinha na geladeira com raízes, com pedaços de madeiras que eram curadoras, né? Se nós nos queixássemos dor de estômago, abre a geladeira, tem aquela garrafa ali e tem tal coisa, Verônica, raiz de jucá, e os nomes maravilhosos na cabeça. Então, nós crescemos com isso, nos tratamos pela alquimia das plantas, que a minha avó conhecia muito bem. A nossa casa era o pronto-socorro da rua, desde parto até espinha de peixe na garganta, dor nas costas, tudo ela tinha uma oração e tinha um acolhimento, e era muito fiel a isso, acreditava muito, né? Muito crente no sentido de acreditar que ela estava na missão dela, era uma missão muito bonita. Nessa família grande que eu nasci, a minha mãe, filha dessa minha avó, também herdou esses mesmos ensinamentos, e depois que a minha avó ficou um pouco debilitada, era a minha mãe que ajudava mais a fazer as coisas, sob a orientação dela. Elas fabricavam pomadas baseado nas ervas da Amazônia, fabricavam xaropes e garrafadas, coisas interessantes. A garrafada da mulher, você ganhar peso, tudo que você possa imaginar, né? Anemia, então, e era um conjunto de ervas. Eu lembro de algumas vezes, já como minha mãe, protagonista desses fazimentos, eu lembro de ir com a minha mãe comprar o material, que é outro mundo incrível, no mercado do Ver-o-Peso, que é outro universo também dos alquimistas, né? De um conhecimento e de um saber assim ancestral do índio, que é uma fonte inesgotável de um lugar bom, né? De um lugar de cura, de um lugar que te banha, né? E eu sou o 7º filho, homem, seguido da minha casa. Minha mãe queria ter uma filha e insistiu. Foram 7. Nasci em Belém do Pará, na Amazônia. E lembro da minha casa sempre cheia de gente, né? Eu era aquele ser que via tudo do primeiro andar. As coisas grandes. Aquele mundo de gente que entrava e saía, que te pegava no colo. E eu sou o 7º filho, então sofri um certo bullying, porque o 7º filho é lobisomem, então eu cresci, primeira infância, ouvindo isso. Era um mistério muito grande para mim. Cadê o lobisomem? Tá ali. E me apontavam para mim, eu falei assim, não acredito que essa é a minha sina, né? Na adolescência eu descobri que era uma grande mentira, era uma grande brincadeira. Eu não era lobisomem, mas quando eu descobri que era brincadeira, eu também descobri que por mais que fosse brincadeira, o medo já habitava em mim, né? Já era uma coisa que já estava, o vírus já tinha infectado. Eu tinha algumas dificuldades com o escuro, com lua cheia, com o próprio mito do lobisomem, enfim, os caninos, quando os meus caninos cresceram, eu falei, não, agora fudeu, agora eu sofria esse estigma do Carlinhos,
porque eu era o Carlinhos, nasci Carlos Leandro. Leandro foi uma etapa de vida em São Paulo, porque eu queria deixar de ser o Carlinhos um pouco, deixá-lo guardado, para viver outro personagem que não tivesse a característica do medroso. Mas também descobri que por mais que eu não fosse o lobisomem, como estava sendo dito, mas havia o lugar do sétimo filho, havia todo o mistério que ainda envolvia esse fato. Depois, recentemente, já nos meus 47 anos, eu descobri que meu pai também é o sétimo filho. Eu nunca havia feito a conta, também eram muitos. Era muito comum as famílias terem 7, 6 filhos. Tanto que na minha casa, na família do meu pai, são 9 irmãos, cada um teve seus 6 filhos, é muito primo de segundo grau, é muito primo de terceiro grau, é primo que não acaba mais. Então, descobri que existia esse lugar vago que eu precisava preencher. E eu não poderia preencher esse lugar especial do sétimo filho morando lá, naquele lugar onde o medo me dominava. Aí foi que eu vim para São Paulo. Bateu um vento na minha terra e eu decidi largar as coisas lá e vir para São Paulo, aventurar mesmo. Isso foi em 93. E eu cheguei com a primeira tarefa de cura, de ser o Leandro, um outro personagem. Como era um personagem inédito na minha vida, eu poderia atribuir a ele alguns... o corajoso. A primeira palavra que veio de atribuição, a identificação desse personagem novo foi o corajoso. Ele já era corajoso, de nascença, porque o outro era a oposição, o outro era o medroso. Então eu me vesti de coragem e desembarquei na rodoviária de São Paulo, em março de 93, no Dia Mundial da Água, dia 21 ou 22 de março. E chego eu na cidade de São Paulo e começa uma nova história. Mas só que o Leandro não tinha admiração pela alquimia, como o Carlinhos tinha. O Carlinhos era curioso. O quarto da minha mãe, onde eu dormia, porque era o caçula, aí a minha mãe teve a menina ainda. Foi a última, foi a 8ª. E na real nós somos 9, porque eu tenho uma irmã mais velha, a Regina, que é adotiva, e por isso a minha mãe queria também ter uma filha legítima dela, biológica, não legítima, biológica, as duas são legítimas. Ela queria uma filha biológica e foi tentando e vieram 7 homens no caminho. Então ela persistiu e a última foi a filha, ela dizia que iria cuidar dela até a morte. Uma profecia totalmente certa, acontecida e honrada por toda a família. Em São Paulo, Leandro, para ser corajoso, ele tinha que ser cético, porque ele tinha que duvidar do medo. O outro aceitava, esse não, esse duvidava que aquilo fosse motivo de medo e enfrentava. Então, foi com essa veste que eu cheguei em São Paulo, sem ter família aqui, com muito pouco dinheiro. Vim a convite de uma amiga de turma na minha cidade, de adolescente, que veio embora. Aí um dia ela disse, você quer vir? Eu consigo arranjar um lugar aqui? Eu falei assim, é agora que eu vou. Eu precisava aceitar essa vinda em algum lugar. Eu sabia que continuar na cidade de Belém seria um desafio grande, no qual eu poderia anular muito tempo da minha vida dentro dessa jaula do medo. Então eu voei com as asas da coragem, vim parar em São Paulo. 2 meses depois que eu cheguei aqui, a minha amiga, a Silvana, me comunicou que iria voltar para Belém. 2 meses depois eu não tinha mais para onde ir, tinha que recomeçar. Começou o jogo. Começou o jogo, tive que procurar emprego. Eu acreditava que eu trazia comigo uma carta, um coringa, a carta de ser o 7º filho. E eu sabia que a coragem, quando você a veste, você ganha muitos bônus, você avança a casa. A sua coragem faz a coisa acontecer, pela confiança que você dá para a cocriação. Então, com a veste da coragem, eu consegui um escudo protetor, eu consegui muitas ferramentas pesadas para o meu corpo franzino, de anti-herói medroso,
mas agora me reconstituindo numa outra identidade, sem abandonar o Carlinhos. Ele ficou lá me esperando. Hoje ele vive comigo de novo. Hoje ele habita em mim, em todos os seus meios. Eu o acalanto, eu o acolho como escolha, mas eu vim em busca de viver uma vida assim que eu sabia desde já que ia ser maravilhosa no sentido da experiência. A minha história, que eu contaria para o meu filho quando eu tivesse 50 anos, me encheria de orgulho, como enche mesmo quando uma das melhores diversões do meu encontro com meu filho é: pai, conta as suas histórias. Eu conto, porque elas são... Eu as escrevo diariamente na minha cabeça para poder contar para ele. E tem coisas que eu me orgulho muito desse caminho, eu me orgulho muito do dia que eu decidi: vou embora, Silvana, me espera na rodoviária, porque não tinha celular, não tinha comunicação, né? Era um mundo bem mais desafiante. Mas estou aqui, 27 anos nessa grande cidade, muitos frutos, colho intensamente, feliz demais os meus frutos. Tenho muita gratidão por essa história que eu conto, eu estou contando aqui, porque é uma história de uma travessia que me fez muito poderoso. E como eu disse, o Leandro não trouxe com ele os segredos da alquimia. Eu me entreguei à alopatia, fui entregue ao mundo do imediatismo. O que você tem? Dor de cabeça. Vou pegar um comprimido que eu tenho que é muito bom. Muito bom? Então passou. Se ele é muito bom, então vai passar. Passou. Então tem esse mote de como o efeito é feito dentro da alopatia. E eu vim no meio do processo como Leandro, no meio do caminho, tentando escrever, para não esquecer, quais eram os motivos fortes da minha identidade amazônica. Por mais que não tivesse resposta para aquilo naquele momento, eu sabia que era uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Sempre, em cada parada que eu desse no caminho para beber água ou para descansar, eu tinha que me perguntar: por que eu nasci na Amazônia? E eu fui me aproximando da beira dessa resposta. Fui descendo um caminho, sempre, às vezes, tinha que sair do meu caminho natural para descer um atalho e me aproximar da beira dessa resposta. Nem que depois eu voltasse para o caminho natural, mas eu precisava chegar lá. E aí foi a ideia na minha casa. Quando eu casei e tive um filho, a minha casa começou a ser florida, porque eram muitos motivos para ser grato. E uma das maneiras que eu tinha, que eu amava, amo, é deixar a casa perfumada com o cheiro natural das flores, lírio, angélica e todas as outras que eu descobri, os perfumes. E depois eu me interessei em plantar essas flores, e hoje eu tenho um jardim que eu cuido, que é o primeiro lugar em que eu habito e visito depois que eu acordo. Eu desço limpando a cara para ir para o meu jardim e dizer bom dia para eles, porque é um amor muito grande, é um cuidado muito grande. As flores que estão lá agora, que eu tiro foto todos os dias, é como se eu tivesse que não provar para mim mesmo, mas postar nos stories sem dizer nada, é só por um motivo de gratidão, porque elas florescem também dentro de mim. Como diria Rubem Alves, antes do jardim existir fora, ele existe dentro de você. Ele só floresce lá fora se florescer em você antes. Então, as plantas foram... Então, eu tenho que pensar o porquê de eu ter nascido na Amazônia. Beleza, enquanto eu penso, eu vou me encher de plantas. Eu preciso reaprender a lidar com elas, a trocar de lugar de 2 em 2 meses, porque o sol se movimenta. A angulação dele, ora afeta diretamente nelas, ora não afeta, ora posso deixar. Então, eu preciso ter uma leitura diária do que está acontecendo a todo momento.
Cada segundo é um momento que se vive e ele é cheio de símbolos e significados. Então a gente tem que ficar atento, um olhar neutro, sem julgamento, porque é onde você consegue tê-los para observar. O Leandro começou a se aproximar reaproximar da alquimia a partir de outros caminhos, mas a premissa maior foi a minha aproximação com as plantas, o cuidado, a responsabilidade, a conversa e a troca. A troca faz sentido, é como se fosse uma tela transparente. Cada vez que você põe o filtro da troca em algum lugar onde se estabelece a troca, fica mais colorido. A troca é das coisas mais sublimes que se pode ter como possibilidade e também é uma das coisas mais complicadas por conta do nosso entendimento individual. A troca não é ego. A troca é eu. 2 eus. E assim eu vivo. Uma bolha divina que eu fiquei